Olá, pessoal! Hoje vamos fazer mais uma revisão, uma aula de História do nono ano, onde falaremos sobre os movimentos sociais no Brasil, os negros, indígenas e também as mulheres. Após o 13 de maio, os libertos eles acabavam buscando aí, uma sociedade com pessoas livres. Nas áreas rurais, para garantir a sua sobrevivência e emprego, eles negociaram com os senhores sua permanência nas fazendas em troca de salário, do direito a ter uma própria roça e também um tratamento digno. Mas, apesar de serem trabalhadores livres, eles eram tratados como escravizados. Alguns ocupavam terras abandonadas onde cultivavam mandioca, criavam animais e outros acabavam se mudando para cidades em busca de uma vida melhor. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nem todos conseguiam empregos nas fábricas, pois os empregos estáveis eram ocupados pelos imigrantes europeus por causa da sua cor e origem. Então, outros libertos faziam bicos em troca de pouco dinheiro. Então, além da luta por emprego, moradia e salário, os libertos ainda enfrentavam o racismo e a violência policial que os impediam de circular livremente pelas ruas ou praticar suas religiões. Então, nesse contexto, surgiu a imprensa negra. Então, a comunidade negra ela sempre lutou por seus direitos e, após a abolição, criou jornais próprios, que é o que a gente chama de imprensa negra, e, de acordo com o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos editados por negros são do final do século XIX. Então, o 13 de maio, a Pátria, o Exemplo, que circulou em Porto Alegre, foram alguns deles. Depois vieram o Baluarte, a Pérola, o Menelim, o Alfinete, os Cosmos e o Clarim da Alvorada. Nas primeiras décadas do século XX, o tema principal desses jornais era a denúncia do racismo, a falta de oportunidades e também a violência que atingia a população negra brasileira. Publicavam também matérias sugerindo comportamentos à população negra, estimulando sua autoestima e valorizando suas formas de associação e participação política. Falando um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira no pós-abolição, um dos maiores desafios no momento negro pós-abolicionista foi o resgate da cultura de sua matriz africana. Apesar de sua resistência durante a escravidão no Brasil, os negros eles tinham sua cultura, práticas e costumes rejeitados e eram obrigados a adotar a cultura do homem branco, que era de influência europeia. Então, após a abolição, a resistência tomou força, os libertos lutaram por emprego, moradia, renda e também pela divulgação e resgate de sua cultura. Os jornais negros, além das homenagens aos abolicionistas, que eram considerados heróis, divulgavam também os bailes e salões onde se permitia a entrada de negros, já que eram proibidos frequentar outros espaços de lazer. Nesses salões, que eram espaços de lazer reservados a negros, eles se encontravam, exibiam suas danças, elegâncias dos gestos e modos como conviviam homens e mulheres de cor, segundo a linguagem da época, e uniam ali a sua comunidade negra. Em 1931, Francisco Lucrécio, Raul Jovino e José Correia Leite fundaram a Frente Negra Brasileira, a FNB. Tinha sede no bairro da Liberdade, um bairro do centro de São Paulo, e era um movimento nacional de luta contra o racismo. Seus fundadores eram todos negros e a frente só admitia em suas fileiras pessoas negras que dessem provas de honestidade na vida pessoal. A Frente Negra defendia a instrução como prioridade e promovia cursos de alfabetização de adultos e propuseram criar uma escola, o Liceu Palmares, para ministrar curso aos associados da frente, e esses cursos eram equivalentes ao ensino fundamental e médio de hoje. Então, através de sua luta contra o racismo, a Frente Negra alcançou importantes vitórias, entre elas podemos destacar a admissão de 400 afrodescendentes para trabalhar na Força Pública de São Paulo, que até então nunca tinha aceitado negros em seus pelotões, e a Frente Negra, em pouco tempo, também conseguiu reunir cerca de 600 mil filiados que eram residentes em vários estados brasileiros, e assim seus dirigentes resolveram transformar a Frente Negra em um partido político, e seu pedido foi aprovado em 1936, mas, infelizmente, eles não puderam disputar as eleições, porque em 10 de novembro, Getúlio Vargas decretou o Estado Novo e instalou uma ditadura no país, mandando fechar todos os partidos políticos, entre eles a Frente Negra Brasileira. Sobre o Estado Novo, nós vimos na aula anterior.
Os negros também, eles lutaram por sua inserção no mundo da cultura. E em 1944 foi fundado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, TEM, que além da atuação no teatro ampliou seu campo de luta para outros setores. Em 48 iniciou a publicação do jornal Quilombo, que funcionava aí como um veículo de divulgação das ideias do grupo, e apresentou um programa de atuação que defendia a busca pela valorização do negro brasileiro em todos os setores, sejam ele educacional, econômico, social, cultural, político e artístico, a luta pela admissão de estudantes negros no ensino superior e secundário, em todos os estabelecimentos de ensino particulares e oficiais do país, inclusive nos estabelecimentos militares. O Estado financiaria os estudos desses estudantes até que o ensino se tornasse gratuito em todos os graus. O combate aos preconceitos de cor e raça e a toda e qualquer forma de discriminação racial, pois essas práticas eram um atentado, contra a civilização cristã, as leis e a Constituição. Quando falamos sobre os indígenas, no período da República, então, após a proclamação da República, se iniciou uma busca por figuras de heróis que pudessem simbolizar o Brasil republicano. Um dos escolhidos foi Tiradentes, que, por ter sido o opositor da monarquia, foi elevado ao status de herói e passou a simbolizar a jovem república e a ruptura com o passado imperial. Os paulistas, que eram os bandeirantes, caçavam índios também e foram transformados em heróis, considerados figuras decisivas para a expansão e a formação territorial do Brasil. Então, nesse contexto, tudo que se referia aos indígenas foi esquecido. Os hábitos, costumes indígenas que haviam sido incorporados pelos bandeirantes, a língua tupi, que era usada como língua geral do território colonial durante os primeiros séculos, então somente a ideia de guerra justa para justificar a escravização do indígena foi revalorizada. Então, muitos fazendeiros de café, visando lucro e buscando ampliar suas áreas de cultivo, invadiram as terras indígenas e, para isso, praticavam violência, matando milhares de indígenas e tomavam então as suas terras. Na época, alguns homens públicos chegaram a defender o extermínio dos indígenas para que a civilização pudesse triunfar. Mas, para a maioria dos pensadores do início do século XX, a questão indígena era um problema nacional e precisava ser resolvida. Nos debates que se seguiram, surgiram diferentes propostas para resolvê-la. Uma delas foi a criação do governo do Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, cuja função era prestar assistência aos indígenas. Então, era a primeira vez que o governo brasileiro interferia na questão indígena. Para dirigir o SPI foi convidado o Marechal Cândido Rondon. O convite foi feito devido à sua habilidade no trato com os povos indígenas do Mato Grosso. A integração total do indígena à nação brasileira era a principal meta do SPI. Rondon ele propunha os seguintes passos: atração, pacificação e civilização. Então, o Código Civil de 1916 definia o indígena como um ser incapaz. E o marco legal da questão indígena na Primeira República foi a Lei 5.484, de 1928, que colocava o indígena sob a tutela do Estado e classificava-os como nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas e reunidos em povoações indígenas. A atuação de Rondon e do SPI, então os nômades e os aldeados, que eram vistos como incapazes de responder a seus atos, caso cometesse alguma infração, só poderiam ser presos com a permissão do SPI. Rondon e os inspetores do SPI adotavam a técnica de contato, que consistia em manter uma atitude defensiva em relação aos indígenas até que o relacionamento com eles fosse estabelecido. Após esse contato com os indígenas, os inspetores buscavam, junto aos governos estaduais, garantir uma terra para o grupo. O SPI atuou em áreas de colonização como São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, entre outras. O SPI instalou equipes de atração e postos indígenas nessa área. Mas como era então a situação dos indígenas durante a Era Vargas? Então, nos anos de 30 e 40, uma onda de nacionalismo no continente americano levou a uma revalorização da figura do indígena em vários países, entre os quais o México e também o Brasil. Na Constituição de 34, que foi a primeira Constituição brasileira que cita o indígena e trata de seu direito à terra, surge um novo olhar sobre os povos indígenas.
Então, o artigo 129 dessa Constituição diz: será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizadas, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. As constituições de 37 e 46 também mantiveram a mesma posição em relação à posse da terra pelos indígenas. De acordo com o antropólogo Mércio Pereira Gomes, o trabalho do SPI deu visibilidade nacional à questão indígena e contribuiu para a sua inclusão nessas constituições. Mas a política indigenista de SPI, segundo as leis, os índios deviam ser incorporados à nação, mas teve aí um resultado desastroso, resultando em perdas de muitas vidas e terras indígenas. Em 1955, a população indígena era apenas 100 mil a 150 mil pessoas, e muitos povos que começaram a ser contatados ali pelo SPI tinham sido reduzidos a uns poucos indivíduos ou sido extintos, entre eles os Chetás no Paraná, os Botocudos no leste de Minas, Pataxós na Bahia, os Nambiquara no Mato Grosso e dezenas de outros. Então, o SPI também não conseguiu impedir a tomada de terras indígenas no noroeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, e nem evitar agressões aos povos indígenas por parte dos castanheiros e serigalistas da Amazônia. Agora falando um pouquinho sobre a luta das mulheres, Com a chegada da República, as mulheres desejavam ter participação política e passaram a reivindicar aí acesso a plenos, à educação para obter independência econômica, o direito de votar e serem eleitas para exercerem a sua cidadania plena. Mas nós vamos observar que a Constituição de 1891 negou o direito da mulher ao voto. Quando a advogada Mirtes Campos e a professora Leolinda Daltro tentaram se alistar para votar, tiveram seus pedidos recusados. Então, reagindo a isso, Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino em 1910 e em 1917 ela surpreendeu muitas pessoas quando organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro. Após esse episódio, no mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino. O projeto não chegou a ser discutido porque as autoridades da época eram contrárias às lutas das mulheres por direitos e o preconceito era tanto que os homens de ciência as rotulavam como pessoas incapazes com pouca inteligência e, portanto, inadequadas para a vida pública. A imprensa era antifeminista e ridicularizava as lutas e demandas das mulheres com piadas, ilustrações e também charges de mau gosto. Berta Lutz na luta pelo voto feminino. Então, nesse contexto, em 1918, a feminista Berta Lutz chega da Europa e, juntamente com outras mulheres, ela se empenha em lutar pela emancipação da mulher no Brasil. Berta e suas companheiras se organizaram e fundaram associações, faziam discursos públicos, escreviam artigos e davam entrevistas para os jornais em busca de apoio de lideranças políticas e da opinião pública. No final do ano de 1918, Berta escreveu uma carta para a revista semanal, convocando aí as mulheres a lutar pela sua emancipação e pelo direito de poder trabalhar, garantindo assim a própria subsistência e a sua independência financeira. Berta Lutz argumentava que, quando as mulheres ascendiam e se tornavam independentes, isso resultava não apenas em benefícios pessoais para as mulheres, mas também para o progresso do Brasil. Então, o Código Eleitoral de 1932, em 1932, o governo de Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral e instituiu o novo Código Eleitoral que estabeleceu, entre outros pontos, o voto secreto e o voto feminino. Com isso, as mulheres passaram a ter direito ao voto, mas a incorporação desse princípio à Constituição só foi votada em 1934. Essa vitória das mulheres foi alcançada graças às suas lutas de décadas e às pressões exercidas por elas para que os cidadãos seus direitos fossem garantidos constitucionalmente. O sufrágio feminino foi finalmente garantido com a inclusão do artigo 108 na Constituição de 1934. Após a conquista do voto e do direito de serem eleitas, as mulheres brasileiras continuaram a lutar por seus direitos e se engajaram em outras lutas encabeçadas pelo movimento feminista.
Nos anos de 1960 houve aí o movimento feminista e a revolução sexual, né? Então foram intensos aí, enquanto os negros lutavam por direitos que a sociedade lhe negava, as mulheres também mostravam a sua força e determinação na luta por direitos. O movimento feminista mobilizava aí milhões de mulheres no mundo todo desde o final da Primeira Guerra Mundial. E o ano de 1960, no entanto, marcou o início da revolução sexual, ou seja, a liberação ao público da pílula anticoncepcional, e a liberação da pílula passou a ser vendida em qualquer farmácia, permitia à mulher decidir se queria ou não engravidar e ter o controle sobre a sua sexualidade, sobre seu corpo, possibilitando a elas aí maior liberdade e poder de decisão. Além disso, as mulheres passaram a debater e denunciar a crença vigente e preconceituosa da época, né, que afirmava que a mulher era incapaz para a vida intelectual e de que era naturalmente inferior ao homem e passou a ocupar espaços que anteriormente eram considerados estritamente masculinos. Nos anos de 60 também, escritoras como Betty Friedan e Simone Beauvoir, elas inspiraram o movimento feminista. Então, Simone é autora de vários livros muito lidos na época, dizia que a mulher não nasce obediente, passiva ou dependente. É a educação machista que a faz aceitar a dominação masculina e que a mulher precisa se libertar da educação repressora e buscar a autorrealização. Então, a moda dos anos 60 também ajudou na construção dessa nova mulher menos tímida e mais confiante. O uso da calça estilo Saint-Tropez, com o umbigo de fora, e a minissaia são invenções daquele tempo. A minissaia e a calça Saint-Tropez se tornaram símbolos da revolução sexual feminina dos anos 60. E nos anos 60, as mulheres aí na luta política. Então, nesse ano, as mulheres também se engajaram na luta política e elas se uniram em várias partes do mundo e criaram organizações feministas que promoviam debates das mulheres pela igualdade por direitos, né, ao longo das últimas décadas, que as mulheres aí elas têm conquistado um espaço, cursos, publicações e levavam milhares de manifestantes às ruas. Suas principais reivindicações eram salários e direitos iguais aos dos homens, a aprovação do divórcio e o direito a certo número de vagas no funcionalismo público e nas universidades. Então, graças às lutas históricas consideráveis nas mais diferentes áreas da vida social, sobretudo no mundo do trabalho, mas, infelizmente, o machismo continua existindo nos vários setores sociais e é facilmente perceptível, por exemplo, quando se observa o comportamento dos homens no trânsito. Então, é isso aí, pessoal. Foram muitas lutas e também muitas conquistas, mas vamos continuar lutando pelos nossos ideais. É isso aí, em caso de dúvida, é só me chamar.